Olá, boa tarde. Estamos aqui para fazer uma live com a escritora Inaldete Pinheiro de Andrade. Essa é uma atividade do Laboratório de Educação das Relações Étnico-Raciais. E esta ação, ela faz parte de um projeto Memória e Presença Viva de Autorias Negras. Camila já entrou. Estamos aguardando aí o público entrar para a gente começar a live do sábado de hoje. Nós temos realizado todos os sábados lives. E aí, sempre nesse mesmo horário. E hoje nós vamos começar aqui com a Inaldete Pinheiro, que já está aqui. E eu já vou convidá-la. Já estou convidando Inaldete. Olha ela aí, a lindona. Olha o ritual. É assim mesmo. O povo está chegando, está entrando. Oh, coisa Vamos, linda. vamos Saudade de nessa. tu. E eu também, cadê a mãe? Tá bem, Hein? tá por aqui. Está Sim, bem, tá por ainda aqui. ótimo. Reclamando, né? Porque os filhos não vêm vê-la. Imagina, minhas irmãs de Yorubá disse que Pois é. Yorubá tem isso. Tenho duas irmãs, assim, Natal estão aqui, na casa de Ineide. E eu não fui lá ainda, Uhum. né? Tanto para a mim como a elas. Então ela disse, Inaldete não veio aqui ainda. Não associa que, porque eu não fui. Aí todo sábado o Yorubá faz É. uma comida para elas. Aí tá indo levar daqui a pouco comida para elas. O almoço de amanhã. Eu sempre Pois tento fazer. ok. Porque tá, é uma forma de estar junto. Pois é, isso. Então, mulher, olha, é um prazer estar aqui com você hoje, viu? Mesmo com Tá essa certo. distância, mas é muito bom tê-la comigo É, sempre. tem essa coisa de aproximar, né? A gente se É, vê. Isso é aí verdade. aproxima, né? Só as letrinhas não é Uhum. suficiente, mas o que eu quero mesmo é o abraço. Eita, que eu sinto Oh. falta. Esse eu sinto falta, sim. Ai, ai. São Olha, coisas então, pontuais. deixa eu te falar desse momento de hoje. A importância do momento de hoje é o seguinte: nós estamos com um projeto Memória e Presença Viva de Autorias Negras. Esse projeto ele começou a partir de uma exposição que nós realizamos numa disciplina do programa de pós-graduação ano passado, no primeiro semestre. Nós transformamos essa exposição em um projeto, e aí por isso que a gente agora tem a oportunidade de ampliar essa exposição, né? Ampliamos tanto nos quadros como também nas ações, né? Agora nós estamos realizando as ações de forma, né, remota devido à pandemia. E que a gente vai começar esse mês, estamos dando a abertura, na verdade, desse projeto com você, porque a gente quer estudar as obras de Inaldete Pinheiro durante esse mês de Uh! agosto. Então, o Laberê convida também as pessoas, né, porque é público, a gente vai fazer encontros públicos, né, de forma remota, e convidando as pessoas para estudar você. A gente quer saber como que a gente utiliza as obras de Inaldete Pinheiro nas nossas pesquisas, nos nossos estudos, né? Então, a gente Aham. começa esse projeto com você. A ideia do projeto é dar visibilidade à negrada, né? As negras e os negros, escritores, autores, né? Que têm produzido muita coisa, mas que a gente não encontra dentro das universidades. Infelizmente, a gente não Exatamente. encontra. Né? A gente não encontra nas É, bibliotecas, a gente não encontra nas biografias das disciplinas, né? E é, aí a ideia da gente fazer esses quadros e colocar dentro da universidade é para que as pessoas vejam, né? Olha isso, o pessoal que está produzindo. E além do quadro com a imagem,
bonita, com aquele vestido azul que você tem. O único! A foto mais linda do É, mundo. eu acho também. Tem também, Perguntei isso e ninguém soube dizer quem era, mas era eu mesma, oxente. tem também uma pequena biografia, né, que a gente escreve ao lado do quadro, da imagem, tem também uma pequena biografia. Então, eu vou ler aqui essa biografia, que também faz parte da exposição, para que as pessoas conheçam. Quem não conhece, eu acho raro as pessoas que estão aqui não conhecem Inaudete. Oh, Mas como a gente vai gravar essa live para o mundo, então deixa eu apresentar, deixa eu ler aqui o que consta lá desse quadro da sua mini tá biografia. bom. Inaudete Pinheiro de Andrade nasceu no dia 11 de abril de 1946, na cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte. No final dos anos 60, foi estudar em Recife, Pernambuco, onde construiu sua morada e militância feminista negra. Tem graduação em enfermagem, mestrado em serviço social e administração hospitalar pela Universidade Federal de Pernambuco. Foi uma das fundadoras do movimento negro em Pernambuco em 1979 e protagonista das primeiras ideias do projeto que deu origem à Lei 10.639/2003, tornando obrigatório o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira na educação escolar. Recebeu o título de cidadã recifense em 2011 e a medalha Zumbi dos Palmares pela sua contribuição com a história e memória do povo negro pernambucano. Membro da União Brasileira de Escritores, é uma grande produtora de livros para o público infanto-juvenil. Sua atuação é através da pesquisa e militância, onde busca ensinar a herança cultural e histórica do povo africano e afro-brasileiro. E por meio da sua escrita, valoriza, estimula e ensina sobre pertencimento racial, enquanto individualidade e coletividade. Entre suas publicações, citamos 5 Cantigas para se Contar, Pai Adão era Nagô, Racismo e Antirracismo na Literatura Infanto-Juvenil, A Calúnia e o Maracatu, Baobás de Pojuca, coleção Velhas Histórias, Novas Leituras e Travessias em 2019. E aí a gente também faz questão de dizer, né, para os novos pesquisadores em que eles podem citar e utilizar as obras de Inaudete. Ela é referência em pesquisa sobre racismo, cultura afro-pernambucana e afro-brasileira, maracatu, baobás, literatura afro-brasileira e educação das relações étnico-raciais. Então, esse é o quadro que vai ficar ao lado da sua imagem bonita e linda na nossa exposição. Com muito prazer. Então, Inaudete, veja, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai conversar aqui durante 30 minutos, mais ou menos, e depois disso a gente vai ver aqui algumas perguntas do público e se tiver pergunta, a gente vai fazendo e vai conversando, não é? Para quando em 1 hora a gente está pronta para terminar a conversa, senão o Instagram fecha a gente. Me diga uma coisa, falando de você, né, para a gente conhecer mais sobre você. Quando, como, né, e quem ajudou a menina Inaudete Pinheiro a se perceber negra? Lá nas ruas, como você diz, as ruas do Ébano, né, lá nas travessias. Na minha casa de ébano. Não foi ajuda, foi uma coisa muito espontânea. Ninguém disse você é negro, né? Todo mundo sabia, nós sabíamos que era negro. Era uma coisa... Eu acho que isso se percebe, porque na minha casa foi... Realmente eu quero aqui, parei para pensar se teve algum momento, não houve isso. Nós introjetamos que éramos negras porque nós sabíamos que éramos negras. Papai e mamãe nos chamavam de minhas negas, aí já dizia tudo, né? E quando alguém, por acaso, atrevidamente dizia, elas não são negras não, seu Raé, ou Luminata, são negras sim. Então, isso não foi uma vez não, foram inúmeras, de quem menos esperava. Gente que estava na nossa... Não era cozinha não, era no nosso alpendre, tomando café torrado em casa.
comendo cuscuz moído em casa, que dizia essa besteira, sabe? E era altamente irritante para os dois terem que dizer, elas são negras, sim. E para mim era um incômodo, particularmente, essa negação, né? Porque eu sabia, no menor atrito com minhas colegas, particularmente com uma família branca, eu era a negra. Então aí eu já sabia que eu era diferente, porque eu era a negra. Mas dentro de casa não houve uma catequização, dizer você é negra, você é assim. Não, nada disso. E um dia muito feliz, para infelicidade minha, eu disse, papai, deixa eu ajeitar meu cabelo. Aí ele disse, esse é o cabelo que Deus lhe deu. É dizer, na limitação dele, né, de formação mesmo intelectual, ele expressou isso, que era uma coisa, como nós éramos filhos de Deus, né, éramos católicos apostólicos romanos, ele fez essa associação e ponto final. Depois eu vi que não foi Deus que me deu esse cabelo, não, foi a África mesmo, né? E o Papa enterrou nisso e eu achava meu cabelo ótimo e estilizava e não estava nem aí para quem chamasse de cabelo ruim, cabelo duro, etc. Todas minhas tias tinham cabelo natural e chamava uma outra de preta, de negra. Então, essa coisa da família, tanto de um lado, tanto materno como paterno, era explícito. Nós éramos negras e ponto. Ninguém falava em África. Isso falava negro da Abissínia. Incrível. Abissínia. Abissínia é o que antigamente foi a Etiópia. Hoje é a Etiópia. Mas essa memória deles, né? Quando a pessoa era aquele negro preto, feito meu pai, que era bem negro, eu chamo negro preto, feito os africanos que são azuis, ele dizia, parece o negro de Abissínia. Hoje eu quero dizer, parece o negro africano, porque nós já não tivemos a minha pigmentação perto de muitos africanos é mais clara, né? Você nem se fala, vocês chamariam de vermelho. O pessoal em Guiné-Bissau chama o pessoal de Cabo Verde de vermelho, porque é o tom de sua pele, na maioria. Então, esse traço africano na nossa casa, por isso é que no meu poema de Ébano eu digo, né? Naquela África eu nasci, nós éramos daquela África eu nasci, aí a África era a minha casa. Ok, me fale agora da sua vinda para o Recife. Veio para estudar no Recife? Foi, porque eu queria fazer enfermagem. É incrível. Eu me correspondia com o missionário católico, que ele trabalhava no CIMI, Conselho Indigenista Missionário. Os indígenas de Mato Grosso, da Amazônia, ele fazia essa viagem permanentemente. E eu descobri numa revista e comecei a escrever para ele. Manteve sua correspondência assim, prolongada. E nessa época, eu também era muito católica ainda, e eu quis ser missionária leiga, né, com os indígenas. Já fazendo científico, eu não sabia bem qual era o curso que eu fizesse, o curso superior. Meu pai só não queria que eu fosse professora, porque eu já ensinava na minha casa há longo tempo, e não precisa ser professora não, faça outro curso. Então eu estava na corda bamba, ou odontologia, ou direito, ou medicina. Quando veio essa vontade de trabalhar com os indígenas,
Meu amigo disse, Padre Antônio Iazzi, hoje ele é falecido. Ele disse, o curso de enfermagem é muito melhor de qualquer outro curso para trabalhar nas missões. Aquela imagem que a enfermeira faz tudo, né? Do curativo ao outro procedimento que exigisse mais um pouco. E aí eu me entusiasmei. Só que em Natal não tinha o curso de enfermagem. E já tinha em Fortaleza e tinha aqui. Eu tinha um grande amigo que também já a relação, ele já é morto, e que morava aqui, eu já tinha vindo no Recife, gostei muitíssimo do Recife. Aí, depois, eu acordava com um programa de rádio Pernambuco, Você é Meu. Eu via Maracatu, eu via Frevo. Eu disse, eu quero ir para lá, né? Porque a imagem do Maracatu eu tinha muito na minha cabeça, sem nunca ter visto. Mas de tanto se cantar Maracatu, na PRA8, Rádio Clube de Pernambuco, se eu quero é Maracatu, eu quero conhecer o Maracatu. Dona Santa era cantada, puxa vida. Então, para conhecer Maracatu, eu tinha que vir para o Recife. Foi aí que eu decidi o curso de enfermagem e vim e passei bem. Era a época que não precisava de pré-vestibular, né? Eu acho que a minha geração foi a última que não precisou de pré-vestibular. Passei legal. Só escolhi enfermagem mesmo. Na época a gente podia fazer 2 opções. Eu só fiz enfermagem se eu não passasse. Eu realmente teria saído, né? Não tinha alternativa. Porque eu tive colegas que fizeram para medicina, não entraram lá, mas entraram em enfermagem, que a nota era menor. Mas eu nem pensei em outro curso. Era só enfermagem mesmo. Vim, fiz, gostei, fui boa enfermeira, vale salientar. E valeu a pena, valeu muito a pena. E aí começa a encontrar a negrada, e aí pensar o movimento negro. Como foi isso? Tinha Irene Souza na minha turma. Éramos 6 negras, 6 mulheres negras, um homem negro na turma. Ninguém falava em negro. Mas tinha uma, Diná, evangélica, também já falecida, que um dia um professor foi agressivo comigo. Eu disse uma coisa e ele não entendeu e fui altamente agressivo. E na próxima aula ela não entrou na sala, em solidariedade a mim. Eu entrei, né, porque eu precisava assistir a aula e ela não entrou. E eu perguntei, por que você não entrou na aula, Diná? Ela disse, ninguém trata o aluno daquele jeito. Não sei se era porque eu era negra, mas eu senti essa sororidade lá com ela, sabe? Ela foi assim altamente companheira, altamente colega, altamente... Foi fraterna comigo. E éramos, assim, próximas mesmo, era com Irene Souza, que moramos na casa da estudante de enfermagem. Quando terminamos, alugamos nossos apartamentos relativamente perto e nos visitávamos. Nós saíamos juntas todos os sábados. Então, e nos visitávamos porque era muito perto de nossas casas. Mas nas férias, quando ela ganhou dinheiro rapidinho, ela começou a ir a São Paulo. E as primas dela e os primos saíam à noite para reuniões do GT Plum. GT Plum era um grupo de profissionais liberais negros. Eram ligados à USP. Mas tinha estudantes, tinha profissionais de outras professores de outras
universidades, advogados, eram liberais, negros. Liberal na outra forma de pensar, né? O liberalismo. Enfim, ela chegava entusiasmada com esse pessoal conversando. Ela achava lindo um bocado de negro junto. Aqui não podia, porque era somente eu e ela, né? Nossa turma era... Os outros negros não saíamos. E eu saía com Ferrugem, uma amiga minha auxiliadora, e Tereza, que disse que não eram negras. Era somente nós duas, mesmo compartilhando questões de negro. E quando ela voltava de São Paulo, voltava com uma energia fantástica. E eu dizia, Irene, mas nós não podemos reunir só universitários. Era minha batata quente. Porque lá o pessoal era de estudante para cima. Não vamos ficar só com universitários. Porque eu entendia quem era que vivia dos bairros pobres de Recife. Eu entendia isso perfeitamente. E ela... a gente discutia como fazer, né, uma reunião que abrangesse as várias camadas sociais e não estreitava. Nessa época, várias revistas alternativas estavam circulando. Movimento era o nome de uma, Versus era outra, e essa Versus era muito boa. O título era Versus, com o S, Afro-Latino-Americana. E quando esse afro compunha o título da revista, falava das coisas de negro em São Paulo, né? Porque era uma revista paulista. E tinha um jornalista chamado Hamilton Pereira, que escrevia as notícias de Teresa Santos, que era uma paulista, não era paulista, era carioca, mas morava em São Paulo, mas que estava em Guiné-Bissau, né, fazendo teatro popular. O teatro popular em Guiné-Bissau foi logo depois da Revolução. Era um trabalho educativo com as populações mais distantes que nem falavam português. E ela se comunicava com o pessoal com o teatro. Era uma forma de comunicação, o teatro. A moda de Boal, de Augusto Boal. Então, Teresa Santos mandava notícias para Hamilton publicava no Versus. E eu era assim, era o primeiro caderno que eu lia dentro do Verso. Os primeiros artigos, o primeiro artigo que eu lia no Verso era o artigo de Hamilton, que falava sobre Teresa Santos e Guiné-Bissau. Eis que um dia Hamilton fala da fundação do Movimento Unificado contra a Discriminação Racial. Era esse nomezinho. Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial. Porque até aí tinha não negros, né, na organização. Se organizaram em protesto à exclusão de um atleta no clube de regatas Rebouça. Clube de regatas Rebouça que nada. Em São Paulo, um clube chique que o atleta não pôde entrar porque na área social, porque ele não era sócio, ele só era atleta. E o atleta entrava por aquele portão. E esse atleta era negro, né? Ainda era negro, então não pôde entrar. Isso gerou um protesto muito grande em São Paulo. E em frente nas escadarias do Teatro Municipal fizeram um grande movimento nesse Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial. Abdias do Nascimento e companhia estava lá, nesse ato. Imediatamente, o Rio absorveu um movimento antirracista e Salvador também. Aí daqui a pouco os negros ficaram dominando esse movimento, né? A maioria ficou dominando e foi aí que os brancos se afastaram
e ficou o Movimento Negro Unificado. Eu li isso na revista Versos. Quando eu li É Isso Que Eu Quero, a gente se organiza aqui no Recife. Por coincidência, um amigo meu trouxe um estatuto, o estatuto e o plano de ação, no encontro que ele foi lá em São Paulo, me entregou. Outra pessoa entregou a Silvio Ferreira, e um dia nós dois casualmente se encontrando, Silvio Ferreira e eu, discutimos esse documento que ambos receberam. E vamos fazer isso aqui? Vamos. Topei na hora. Então, sábado, convide mais alguém, que eu vou convidar mais alguém, a gente se reúne na sua casa. Eu morava na Fernandes Vieira. No próximo sábado começou a ladainha, que dura até hoje. É uma coisa linda. E como aumentou, que dura né, até esse hoje. movimento? Como aumentou. A gente como aumentou a Isso rede de era movimentos 1969. Isso. Julho de 69. 79. Em novembro fizemos o primeiro 20 de novembro. Foi lindo, no Sesc Santa Rita. E a partir daí já estávamos no DCE, era central, era uma área neutra, não era a minha casa, né? Nem tinha cadeira para todo mundo. Enfim, era um lugar que vários grupos se reuniam. E a partir daí ficou no DCE, demoramos a sair. Nos hospedamos no DCE por muito tempo. Enfim, olha, foi esse prazer. Sobre a Lei 10.639, qual foi a influência de Inaldete Pinheiro aí nas primeiras ideias do projeto que deu vida a essa lei? Bom, em 85 foi a Constituinte, né? Proclamada a Constituinte do Brasil. 86 vieram para os estados. Cada estado tem sua Constituinte, né? Cada Câmara de Vereador também. E quando tinha a Constituinte municipal, eu pensei, é uma boa oportunidade, porque eu já sentia falta, né, da nossa história. Eu já estava sabida, já sabia que já tinha lido tudo que eu podia, né, para ver como essa história de negro. Aí sim, né, eu fui estudar a questão da negra, porque até então eu só sabia que eu era negra, mas não sabia a história, porque fiz tudinho, né, bem direitinho. Primário, ginásio, científico, universidade, e nada de saber minha história. Aí, não, peraí. Fui estudar. E tinha um grupo de estudiosos também no movimento, pequeno, mas tinha. Eram os bons leitores. E a gente discutia no movimento, né? Cada sábado uma pessoa apresentava um tema. Foi uma turma muito disciplinada. Cada sábado alguém ensinava alguma coisa a alguém. Né? A gente estudava um texto e discutia. Mas chegava na escola, ninguém sabia de nada. E nós íamos para as escolas, nós nos oferecíamos para ir para as escolas. E raro era que convidava, mas nós estávamos sempre disponíveis para se oferecer. Tinha às vezes uma professora que nos conhecia. Você não quer nos levar? Não, vamos. Independente de 20 de novembro ou 13 de maio. Independente disso, nós estávamos nas escolas. E aí teve um momento que eu disse, eu vou acabar com essa história de ir para a escola, né? Porque se a gente não for, ninguém fala. Então vamos ver se tendo alguma coisa maior, se tipo uma lei, se as professoras e os professores se responsabilizam de estudar, né? Não depender só da gente.
Então, na Constituinte Municipal, que é chamada Lei Orgânica Municipal, eu participei ativamente, era Vicente André Gomes, que era vereador. Eu disse, Vicente, você tem que defender isso aqui. Né? Aí rascunhei o que a gente pensava, bem simples. Era contar a história do afro-pernambucano, era só isso que eu propunha, né? A história do afro-pernambucano. Vale dizer que ninguém me acompanhou não, viu? Era uma ideia minha e que eu defendi sozinha, eu e Vicente. E Vicente defendeu isso emocionante naquele dia na Câmara. Foi lindo demais ter essa gratidão imensa por aquele momento que ele defendeu. E 3 companheiras que nem eram das reuniões do Movimento Negro, simplesmente gostavam de mim, estavam lá me apoiando. E isso foi muito importante. Porque eu chorei muito naquele momento, de emoção. Então, Vicente, a trajetória era essa. Um vereador defendia uma proposta, fosse dele ou de alguém que pedisse, que desse para ele defender, e depois era encaminhada para a comissão, discutida se seria aprovada ou não. Não foi aprovada. Um senhorzinho de engenho disse, não, já tem isso na cultura, não precisa ir na educação, não. E não foi aprovada na Câmara de Vereadores. Pouco tempo depois, Humberto Costa foi deputado estadual. Eu já conhecia Humberto Costa pela defesa dos nossos projetos enquanto feministas. Né? Ele defendia com a garra de um homem realmente que respeitava a história das mulheres, pelo menos de Pernambuco. Aí eu disse, Humberto, a gente quer defender também a questão do negro agora na Constituinte. Aí ele disse, faça um projeto. Foi aí, Lúcia dos Prazeres já era, né, mestre da sua escola. Gilson já estava no grupo dele, me falha agora o nome. E foram essas 2 pessoas, teve outro que era explorado, ia para atanasar a gente, mas Gilson e Lúcia dos Prazeres éramos fiéis toda quarta-feira e se reunir no gabinete de Humberto, aqui na Fernandes Vieira, para debater a questão de alguns capítulos, né, que a gente pudesse incluir. E foi aí que a gente caminhou para Humberto, também, coitado, defendeu, passou em várias comissões e terminou Humberto dizendo, não foi aprovado. Daqui a pouco ele foi eleito deputado federal. Levou para lá, ele disse, eu vou levar para a Câmara de Deputados. Levou, outras pessoas já também tinham, Benedita tinha um projeto, outro de Mato Grosso ou Goiás tinha um, Benhur, o nome desse deputado. Benhur também tinha. Funilaram e fizeram um projeto só e levou 10 anos para Fernando Henrique, chegar na mão de Fernando Henrique. A coisa demorada um projeto. Mas chegou na mão de Fernando Henrique, ele aprovou, encaminhou para o Senado, e no Senado, 2 anos depois, ou menos, Lula, né, botou a palavra final. O mérito ficou para Lula, mas começou com Fernando Henrique. É bom salientar. E defendida por Stegros, inclusive, que nem estava mais, porque Humberto não estava mais na Câmara. Ele não defendeu, foi Stegros que ficou. Ele disse, Stegros vai defender. Ela era professora, do cabelo rosa, e defendeu como a mulher defende também, né? As coisas afins. Uma gaúcha branca, mas ficou na mão dela.
E ok. E E agora nós muito temos essa lei maravilhosa nas escolas, que infelizmente a gente, quando vai pesquisar, a gente vê que ainda não está implementado, não, né? Mas pelo não menos foi é uma forma da gente cobrar, né? só minha e de quem lutou não foi somente eu, né? Muita gente lutou, muita gente. Petronila, Ana Célia, tantas outras pessoas lutamos por isso, Kabengele Munanga, e foi um grupo muito grande. E, e, e nada, né? Para mim é quase nada, porque são pessoas, são pessoas que põem na escola, né? Se essas pessoas saírem das escolas e das universidades, não vai acontecer nada não. Oba! Né? Vão dar é viva, porque não estão preocupados com isso. Essa é uma frustração que fica para nós, né? Que defendemos, que lutamos, que estamos aí estudando, né? Cada vez mais se produzindo. É frustrante, E mas suas obras? Indo para as suas obras, para os seus livros que a gente citou aqui no início, diga aí, porque uma das críticas que você me fez, né, é que às vezes as pessoas não percebem a importância da literatura, né, para as suas é, pesquisas. Então eu é, queria que você falasse isso aí para a gente, da importância das suas obras. eu não retiro. Diga aí agora em público. Ao vivo, eu não retiro o que eu disse, porque não é só aqui no Recife. Se ninguém trabalhar literatura infantil na sua especialização, no seu TCC, né, ou no seu mestrado, ela inexiste para a escola, para os acadêmicos. É como uma coisa menorzinha, e não é menorzinha. Tá no mesmo nível que a literatura de adulto, né? Porque, primeiro que eu sei o que eu faço, né? E as pessoas que escrevem também sabem o que faz. Um dia, eu não vou dizer o nome porque eu tenho muito respeito a ele disse assim, Inaldete, eu não gosto de literatura infantil não, porque é cheio de inho. Inho, menininho, bonitinho, cheirosinho, gostosinho. Você já viu algum inho no meu? Nem nas outras escritas. Ninguém tem inho não, meu senhor. Mas esse senhor é um senhorzinho que quando fala é aplaudido, então quem ouviu isso acredita que é cheio de inho, né? E não vê. Uma pessoinha aqui em Recife, que eu quero bem, e disse isso a ele, publicamente, escreveu sobre maracatu. Veio aqui em casa perguntar a mim sobre maracatu. Eu dei o livro a ele sobre maracatu. Ele não citou meu livro e fez o que bem entendeu. E aí, eu acho a graça da besteira dele. Perdeu uma boa leitura. Fundamentado em quem pesquisou profundamente. Né? Fundamentado. Meu livro é fundamentado em pesquisa. Não é eu acho, não. Não é só ficção, não. É tudo tem fundamentação. Então eu acho que aí sim, eu penso que falta dessas pessoas ter essa compreensão da literatura em geral. Não é só infantil, não, é em geral. Eu me enriqueço muito com literatura e com ela eu conheço que muita gente aí que das teorias, que só olha para as teorias, eu não sou teórica, não, não diminua a literatura que eu leio para nenhuma teoria que alguém queira sobrepujá-la, sabe? Não, não dá. Porque é uma riqueza que a literatura traz, meu Deus. Eu, pelo menos, sou muito rica de literatura. Não é porque esteja na minha frente, não. Eu gosto muito da literatura.
Tá aqui. Tudo tem teorias à vontade. Mas ali está a literatura que estou com muita. Estou angustiada porque cedo eu não li um livro completo, né? Porque eu estou escrevendo toda a imersão da escrita, mas cheia da literatura essa escrita, cheia da literatura. Isso, olha, o Emerson Raimundo, ele está aqui perguntando, pedindo para você falar de Pai Adão era Nagô, porque essa história faz parte da infância dele. Exatamente, ele ilustrou o livro. Pai Adão era Nagô. Ele sabe que ele ilustrou o livro, ele queria que eu dissesse isso. Ele foi lindo. Menininho buchudo. Ilustrou meu livro. Estudava no Maria da Conceição, Emerson, João, filho de Lúcia dos Prazeres, minha querida Lúcia dos Prazeres. Ilustraram o livro. Hoje, os dela ficaram na área de artes, né? Está na área de artes, são ilustradores. E Emerson está na área da pedagogia. Mas Pai Adão era Nagô foi o primeiro livro que dizem os meus amigos que eu chamo das boas línguas, das letras, que foi o primeiro livro de literatura infantil que falei sobre a questão religiosa. E não foi bem uma questão religiosa, né? Eu sentia que alguém precisava dizer alguma coisa sobre aquele espaço sagrado. Como eu vivia lá no sítio de Pai Adão, vai ser eu mesma, porque mãezinha me conta as coisas, então eu vou aproveitar. E eu valorizo muito a história oral, né? Do mesmo modo que eu gosto da história escrita, a história oral, para mim, está no mesmo nível. E eu bebi desse povo, né? Mãezinha, tio Valfrido, que era do sítio de Pai Adão, seu Luiz de França, são pessoas que me formaram com as histórias que eles contaram. Então, Pai Adão, Emerson, tem essas mãozinhas queridas que ilustraram. Foi muito bom. E 5 Olha, cantigas. e Diga. tem outras filhas suas aqui também nessa live. A Martinha está por aqui. Ei, Marta Rosa! Sei pra que ela tá fazendo aí. Ela tá Ela fez uma pergunta que você já começou a responder. Ela perguntou que leituras atuais Inaldete está fazendo. Diga a ela que tô broxada. Tô broxando. Porque ela sabe que 2 anos atrás eu competi com a mãe dela. Eu li 17 livros em 2017. 17 livros. Ano passado eu li 3. Hoje eu não li nenhum. Leio leio páginas de alguns livros, mas não li um livro consistente assim. Mas 104 livros estão aqui me esperando, intactos. 104. Uau! E ainda tem uma relação, viu, Marta Rosa? Uma relação para comprar. Não sei se eu vou comprar mais, porque a gente vai ficando veinha, né? Para que tanto livro? Vai dar tempo. Mas ontem eu reli esse. Recomendo. A Marcha. A Marcha. A Marcha foi escrita por João Lewis. Quem assiste televisão, quem lê jornal, quem lê os noticiários, quem assiste os noticiários, viu que o funeral dele foi ontem. Ele foi um dos homens que estavam atravessando a ponte, lá em Atlanta, que não podia atravessar e ele atravessava em protesto. Isso com Luther King. Ele é um discípulo de Luther King. Ele atravessou a ponte. Tanto que o caixão dele, veja que coisa linda.
levaram o caixão dele em cortejo a atravessar a mesma ponte onde eles foram incrivelmente violentados pela polícia. A marcha foi interrompida. E nesse livro ele traz a marcha. Eu comprei em 2018, li, esse consegui ler porque é em quadrinhos. E ontem eu relei para lembrar essa pessoa. Né? Ele era deputado agora nos Estados Unidos, foi sempre deputado ou senador, deputado. E continuou na luta, né, pelo povo negro. E deixou uma carta para ser lida no funeral dele, porque ele sabia que estava se indo. Foi um câncer de pâncreas, que chegou encomenda o caixão. Aí ele deixou uma carta que foi lida ontem, né, no maior apoio, dando todo apoio ao movimento Vidas Negras Importam. Ele fez isso a vida toda. Então, quem puder, quem gostar de ler, porque parte da população não gosta de ler, mas quem gostar de ler, quem estiver nos ouvindo, compre esse livro para mais esse entendimento do que foi aquele movimento que Martin Luther King levou à frente. 50 anos esse ano passado, aliás. 50 anos. Olhe, o Carlos Silvan está perguntando se você tem alguns inscritos na área de saúde. É engraçado. Quando eu estava bem nativa na questão da anemia falciforme, fiz 2 cartilhas que nunca saiu. Isso também, às vezes, deixa a gente sem estímulo, né? Fiz 2 cartilhas que... Fiz uma cartilha e um texto para teatro, para trabalhar com as crianças da escola. Mas eu não senti nenhuma vontade de publicação por parte de quem eu pedi, que mostrei, né? Não senti disposição das pessoas e está engavetado. Por favor, Ceissa, saiba que tem 2 textos sobre saúde aí, para depois vocês publicarem. Não vou mais. Ok. E... Vou dizer isso a Silvan, que ele está estudando aí sobre saúde da população negra. Para ele fazer um projeto aí, para a gente botar isso para frente. Quem sabe? Oi, não, diga me isso diga aí. uma coisa. Você... Diga. Não. Te atrapalhei. Não, eu concordo que seja... Porque é muito... Por exemplo, nas escolas, ninguém sabe o que é anemia falciforme. E como a minha questão é educação, né? E saúde é educação, as famílias que têm acesso à educação têm mais cuidado com a saúde. Via de regra, né? Não quer dizer que é lei. Mas as crianças, filhas de mãe e pai, com nível de educação mais elevado, o nível dessas crianças é melhorado. Isso está estabelecido, né? E a desigualdade também na saúde vem por aí, né? Os pais menos letrados, os filhos também são menos cuidados quanto à saúde. Então, eu fiz um teatrinho para falar sobre anemia falciforme. Porque na época que eu fiz, uma mãe tinha perdido o filho por ignorância. Ela teve o diagnóstico do filho, que era anemia falciforme, no posto de saúde da Bomba do Emetério. Mas a anemia, para nós pobres, os mais pobres do que nós, e no nível de educação também menor, acha que a anemia basta comer feijão e beterraba que recupera, né? A anemia falciforme, você acaba com todo o depósito de beterraba e não recupera a anemia.
O feijão também. Né? Não adianta, não combate anemia com anemia falciforme. O que é preciso? O tratamento específico. Essa criança não voltou para consulta sobre anemia falciforme. Um dia teve uma pequena, comeu da comida da escola, que todo mundo comeu, só ele teve diarreia profunda, que morreu por desidratação, né? Porque é suscetível à infecção, né? Com a infecção mais bestia para o portador da anemia falciforme, é desastre. Vá logo para o Hemópolis, se morar em Recife, né? Era com essa perspectiva que eu queria levar o teatrinho para as escolas, feito pelas próprias crianças das escolas. Disse isso numa reunião de professoras. Uma professora somente sabia o que era anemia falciforme. Fátima Oliveira deve lembrar-se disso. Uma professora somente sabia o que era anemia falciforme. As outras silenciaram. Também não cobraram nenhuma explicação mais não, né? Acabou o assunto. Então, isso vai acumulando na gente uma dica que a gente está se esforçando, né, para contribuir e não há o retorno. Vou ler meus livros. Pronto. Tô sabida para danado. Olha, por falar nisso, por falar em livros, eu sei que às vezes a gente convida você para participar de alguma coisa, você diz, eu estou tão aqui empolgada com minhas escritas. É O que é que mesmo. está vindo por aí? Né? Que tema você vai tratar no seu novo livro? Escrito das escravidões, que são muitas escravidões, e escritos das liberdades, que são muitas liberdades, um volume só. Nos dois eu separo os escritos das escravidões e depois das liberdades. Tá bonito para danado. Mas o bicho não quer acabar. Tem isso, né? Quando a gente escreve, eles nos dominam. Até isso a literatura é fascinante. Nos dominam. E está me contagiando e eu me empolgando. Era para ser ano passado a publicação dele, não deu tempo. Aí esse ano eu comecei a revisar. Que revisão foi essa que deu origem a outros textos, mas estou encerrando. Então, Escritos da Escravidão está muito bom. Intertextualidade, não sei se é isso o termo, mas entra literatura, entra a minha memória e entra a literatura de jornal, né? O que eu leio dos jornais. Então, essa conexão que eu faço é um jogo de escritas, né? E de memória que ele consta, que eu acho que vai ser muito legal. Bom, é uma coisa nova, eu acho que vai dar certo. Claro que vai dar certo. Não tem o que fazer as coisas iguais, né? Claro que vai dar certo. Se ninguém achar, mas eu acho, né? Ponto. Eu fiz, tem isso, né? Eu fiz. Mas você vai render. Naldete, olha, as coisas e pessoas que você coloca a mão, tem futuro. Eu sou uma delas, né? Você botou a mão, por isso que eu lhe chamo de minha mãe, né? Você botou a mão e eu fui embora. Né? Você tem esse olhar para as meninas negras que eu acho encantadora, sabe? Encantador esse olhar. Você vê uma menina negra, você vai lá, chega perto, pergunta, daqui a pouco você tá com ela, né? E ela tá com você. Mas há quem não queira e eu não vou atrás mais não, mulher. Há tantos que não quiseram. Nem vou citar, mas... eu tenho não, minhas filhas.
mas fica, né? Elas podem não ter expressado isso, mas com certeza fica, né? Porque o seu Sei olhar é muito lá. carinhoso para a gente. Olha, entrou outra filha tua aí, Odailta, outra filha, filha mais nova. Essa, essa fica farejando. E por morar mais perto, minha filha, é um farejo danado. Muito querida, Oda. Ela tem sido assim, a voz da sobrevivência, porque tem ajudado um bocado de coisa. Isso. Você também, Cícia, está no coração há muito tempo. Tem E outras carta aqui, essa. Esté está aqui. Eita, Esté, ô linda. Esté deve estar com a publicação nova, acho que sim. Que E deve ter Carmen feito com o Dolores está Mário. mais. Carmen Dolores é uma das filhas também, é? A gente se dá muito bem. A gente se gosta muito, né, Carmen? Há muito respeito entre a gente, mas a gente não fica nessa coisa meia umbilical, como é com vocês, Martinha Odailta. Olha, nós estamos, como eu falei no início, né? Nós vamos fazer um ciclo de estudos e debates com você esse mês. Então, a Odailta é uma das pessoas que vai mediar. Nós temos um encontro no dia 12 e no dia 26 para estudar sobre você, sobre suas obras, né? E a gente agradece por mais isso também, né? Então, é aberto ao público, quem tiver interesse em participar, a gente vai disponibilizar o link, vai ser pelo Google Meet, né? Para que as pessoas estudem com a gente, né? E aí a gente já agradece aí a Odailta que vai estar mediando esse estudo para nós. Viu? Dizer que foi um imenso prazer estar aqui com você hoje. A gente só tem 3 minutinhos, então a gente já vai para as despedidas, né? Olha, a Elisama já está dizendo aqui que quer ser filha também, ó, uma das filhas, de longe. Eita, povo invejoso! Não tem requisito, né? Acontece. Só, Mas, só precisa passar pelo crivo das anteriores. eita! Outro dia, aquela que disse publicamente que eu era mãe, lembra? O Dailton ficou, mas é muito querida. Mas é a mesma coisa, né? São sentimentos que não competem. Não competem, né? Você não compete com ninguém, você não compete com Carmen, não compete com os marmanjos, né? Ninguém compete com ninguém. É somente. É uma estrada que nós duas temos, né? Desde 92. Com Martinha tá no isenta, já passou do isenta, né? Eu conheci com 14 anos, na primeira menstruação, talvez, né? E de repente, porque e era muito grude também, né? Você abraça todas essas mulheres e homens negros desse É Pernambuco. isso Olha, aí, é isso aí. isso é. Nós estamos terminando, falta 1 minutinho e 20. Dê aí uma boa tarde para todo mundo. Mande suas bênçãos aí para o povo. Todo mundo tem, mas eu quero dizer que ninguém é excluído meu, não, absolutamente, né? Não excluo ninguém, está todo mundo no meu coração, o respeito eu tenho por muita gente de variadas matizes, até de pigmentação, até de melanina, né? Não tem diferença, só que tem aquelas que construíam outras estradas. Tivemos juntos em outros momentos que foram assim dispensáveis para a sobrevivência da militância, né, do feminismo, de muitas coisas que a gente vive, inclusive de ir até para o cinema, né, ou de tomar um cafezinho. Olha, Isso tudo.
E esse povo todo te ama muito, viu? Muito obrigada. A gente está terminando a live. Muito amor entre nós e entre o povo Para pernambucano e nós. brasileiro com vocês. Beijão, gente. Muito obrigada por hoje. Boa Muito axé quem tarde. tá falando aí sobre o baobá. Viva o baobá! Vou plantar um. Viva!